Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Consumação da Salvação. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra é a base da esperança da glorificação cristã, pois este evento marcará o início da complementação do plano de Deus para a consumação da salvação da humanidade. Portanto, todos os cristãos esperam desejosamente o dia em que Jesus voltará, pois ele nos prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, porém, não declinou nem o dia e nem a hora. Nesta lição, estudaremos sobre a esperança da glorificação em Cristo Jesus, no ponto número 1. No ponto número 2, conheceremos os dois estados de nosso ser, terreno e celestial. No ponto número 3, identificaremos os acontecimentos do dia do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. No ponto número 4, entenderemos sobre a criação dos novos céus e nova terra. E finalizando o nosso estudo, contemplaremos a nova Jerusalém celestial. Item número 1 da lição: a esperança da glorificação em Cristo. A glorificação ela é o ápice do processo de salvação, é a parte final de todo o processo de salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus. Pois veremos o Senhor face a face, quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, para um corpo incorruptível, imunes a doenças e às deteriorações, ou seja, um corpo glorioso e forte. Então, em tudo, seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. Definição de glorificação. A glorificação é a consolidação e consumação da nossa salvação, na qual viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E essa condição, em parte, ela ocorre com a nossa morte física na terra e, em parte, ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado, que é a segunda vinda de Cristo ao planeta Terra. Os salvos ressuscitarão para a vida eterna. Precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja e que devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus, pelos anjos e também pelos apóstolos. João capítulo 14, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Palavra do Senhor, graças a Deus. A nossa preparação moral e espiritual para a volta de Jesus. A nossa preparação moral e espiritual para a volta de Jesus, seja em que tempo venha a ocorrer, deve ser construída na sequência lógica de que nosso espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fonte de santificação que vem de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Item número 2 da lição: os dois estados de nosso ser, terreno e celestial. O apóstolo Paulo, ele faz um comparativo entre os dois estados do nosso ser, corpo
alma e espírito no âmbito terrenal e celestial, bem como nomeia a natureza das características do ser adâmico, vida na terra, e do ser celestial, vida com Cristo. Isto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 49. E nesse sentido, ele faz a primeira comparação sobre o corpo adâmico e o corpo celestial. No corpo adâmico, ou seja, o homem, ele é corruptível, tem uma natureza caída, suscetível ao pecado, sujeito à morte física e espiritual. Isso está no versículo 42. No corpo celestial, nós seremos incorruptíveis, uma natureza imortal, pura e eterna, com imunidade ao pecado. No corpo adâmico, que é o corpo que nós estamos atualmente, existe a ignomínia e fraqueza, ou seja, desonra de sua reputação moral, degradada pela prática do pecado. No corpo celestial, nós teremos glória e vigor, honra e santidade diante de Deus, semelhante à imagem de Cristo. Isso está no versículo 43 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 49. No corpo adâmico, nós temos o corpo animal, corpo físico, sujeito à corrupção pecaminosa e à morte. Um corpo celestial, teremos um corpo incorruptível, imortal e perfeitamente adequado à vida eterna. O apóstolo Paulo ainda faz comparações sobre a natureza das características de Adão e Jesus. Adão era uma alma vivente, uma natureza caída, suscetível ao pecado, sujeita à morte física e espiritual. Jesus é o espírito vivificante, a natureza imortal, pura e eterna, com imunidade ao pecado. Adão tem um corpo animal, ou seja, desonra da sua reputação moral, depravada pela prática do pecado. Jesus tem um corpo espiritual, honra e santidade diante de Deus, semelhante à imagem de Cristo. Adão é um corpo terreno. Sua origem é da terra, com suas limitações físicas e espirituais. Jesus é do céu, não possui origem, é autoexistente, eterno e ilimitado em poder, conhecimento, tempo e espaço. No corpo de Adão, a imagem de Adão possui um caráter adâmico por herança, decaído pelo pecado, necessitando da salvação da condenação eterna. No corpo de Jesus, a imagem de Cristo, nós possuímos um caráter e a natureza de Cristo no que concerne a pensamentos e ações rastreadas pelas virtudes naturais de Cristo, amor, justiça, compaixão, misericórdia, paciência e etc. No item 3 da lição, vamos falar sobre os acontecimentos do dia do arrebatamento. O arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado por toda a humanidade na Terra. Será a segunda revolução espiritual que marcará o início da volta de Cristo a esta Terra e iniciará efetivamente a consumação do destino final para os salvos e não salvos em Cristo Jesus. Será a retirada brusca, inesperada e de forma sobrenatural dos verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados para as regiões celestiais na condição de seus corpos glorificados, onde se unirão eternamente e plenamente com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o arrebatamento em duas passagens bíblicas, e vocês deverão realizar estas duas leituras. A primeira na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, e a outra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 ao 54. Na passagem da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, o apóstolo Paulo ele fala sobre a situação dos mortos, dizendo que nós não podemos ser ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes como os vivos sem Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão.
Depois ele vai falar, ele fala isso no versículo 13, no versículo 14 ele fala sobre a promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo ele nos diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma, Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos salvos em Cristo Jesus para viver eternamente com Ele. Na sequência, ele faz a primeira revelação sobre os vivos em Cristo. O apóstolo Paulo nos revela que os vivos salvos em Cristo só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos salvos em Cristo ressuscitarem. Depois ele fala sobre os sinais celestiais e o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo registra que, dada a palavra de ordem do Senhor, o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de forma extraordinária e espetacular. A segunda revelação vem sobre os vivos salvos em Cristo. O apóstolo Paulo menciona que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos salvos em Jesus serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, vencendo a lei da gravidade, para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. E por último ele fala sobre a certeza e a segurança da salvação. O apóstolo Paulo nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Então, neste sentido, aí nós temos o segundo relato deste arrebatamento da igreja, feita pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 54. Primeiro ele diz que nós somos os herdeiros do reino de Deus. E diz que os impuros de coração não serão herdeiros, melhor dizendo, do reino de Deus. Diz que o arrebatamento é um mistério, que nem todos de nós dormiremos, ou seja, morreremos fisicamente, pois estaremos vivos na volta de Cristo e sofreremos então uma transformação extraordinária e espetacular do nosso corpo. O apóstolo Paulo nos diz que ao som ressonante da última trombeta de Deus, num instante, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis e os vivos, salvos em Cristo, serão transformados. Ele continua a falar sobre a transformação dos vivos em Cristo. O apóstolo Paulo revela que os vivos, salvos em Cristo, terão os seus respectivos corpos transformados de um corpo corruptível sujeito ao pecado para um corpo incorruptível não sujeito ao pecado. De um corpo mortal para um corpo imortal, consumando então a salvação em nome do Senhor Jesus. E por fim ele fala da nossa vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo registra que os mortos em Cristo vencerão a morte, ressuscitando, e os vivos, salvos em Cristo, não passarão pela sepultura, tal qual Enoque e Elias, e assim todos nós, a igreja do Senhor Jesus, iremos viver eternamente na presença do Senhor. A morte foi tragada pela vitória desde a ressurreição de Jesus. Então, de uma forma bem simples, resumida, sobre o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo vão ressuscitar no corpo incorruptível, imortal, glorificado. Os que estiverem vivos fisicamente, espiritualmente, na volta de Jesus, terão seus corpos transformados num corpo incorruptível e num corpo glorificado. Ao soar da trombeta isto, se unirão, ascenderão aos céus, onde Cristo vai estar nos esperando, para de lá, das nuvens, nos levar para os céus, e lá viveremos eternamente com o Senhor.
No item número 4 da lição, vai falar sobre a criação dos novos céus e nova terra. Nova terra e novos céus serão criados após o juízo final, sendo que nossa criação, o céu eterno, a habitação de Deus, que é um lugar santo, puro e livre do pecado, se expandirá e englobará a nova terra e os novos céus criados, formando um só lugar perfeitamente tal qual no Gênesis e livre de qualquer iniquidade ou sentença divina. E vem então a Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém celestial, o apóstolo João, ele contempla uma visão deslumbrante de uma grande cidade descendo do céu, uma santa cidade celestial que tem a glória de Deus preciosíssima e magnífica, chamada de a Nova Jerusalém, sendo esta uma cidade real, visível, palpável, de uma formosura inigualável, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. E algumas características da Nova Jerusalém, a cidade onde vamos morar, é que ela tem um governo, o governo é de Jesus, tem os seus habitantes, Jesus, os anjos e os salvos em Cristo Jesus, os que foram arrebatados. Ela tem também, no seu aspecto construtivo, uma dimensão que está aí, registrada na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 21, versículos 15 a 16, tem os seus fundamentos em 12 camadas diferentes de pedras preciosas. Ela possui muralhas com 12 portas de pérolas, com aproximadamente 65 metros de altura, a muralha, feita de jaspe. Tem as portas a cidade, no aspecto de seu material, ela é toda feita de ouro transparente, semelhante a vidro límpido, com fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tem edificações, ruas, praças e santuários. Possui um sistema de iluminação, ou seja, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de usinas produtoras de energia, nem de lâmpadas para ser iluminadas, pois o Senhor Jesus é a própria luz que ilumina a cidade. E possui um sistema de abastecimento de água plena. Ela não precisa de sistema de abastecimento de água, pois tem um rio celestial de água pura e límpida que dá vida, cuja fonte é o trono de Deus e do Cordeiro, e possui um vasto sistema de produção de alimentos, porque a Nova Jerusalém é autossustentável, pois possui abundância de alimentos para uma vida saudável e abundante, e nela está a árvore da vida. O arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo Jesus. Bilhões de pessoas vivas salvas em Jesus, no presente tempo, de todos os lugares da terra, serão transformados para terem corpos imortais, e um incontável número de pessoas mortas em Cristo de todas as épocas e de todas as partes do mundo ressuscitarão em corpos glorificados, e simultaneamente todos, no piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares com Senhor Jesus, para viverem eternamente com Ele no céu. Esta será a consumação da nossa salvação. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 1, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, inaugurando o segundo semestre de 2026. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.